Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Quase Morto e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre Arcane, que não era o que eu planejava fazer, mas infelizmente eu acabei assistindo os 6 episódios até agora, nesse momento que eu estou gravando, que foram lançados, porque eu não tenho muito tempo, na verdade eu tenho muito tempo livre e eu tava revendo One Piece e eu tenho que me limitar a certos números de episódios por dia, então eu ficava sem algo pra fazer e aí eu fui assistir Arcane na madrugada e talvez tenha influenciado um pouco do não ter gostado, mas eu não sei. Arcane, pra quem não sabe, é uma série de LoL, no caso é um anime barra desenho, na verdade é um desenho, majoritariamente, é um desenho animado pela própria Riot, eles fizeram, investiram pra contar a história de uma das campeãs do jogo, que é a Jinx. Então, tem todo o lore envolvendo a personagem, então é basicamente eles querendo consertar o que eles fizeram de errado no próprio jogo, porque a lore do LoL em si, mesmo que eu conheça pouco, já sei que tem muitos furos em relação a certos aspectos, então acho que eles começaram a tentar fazer uma série de desenhos, talvez futuramente eles venham a continuar, para contar melhor essa história dos campeões, porque a Riot no geral, ela tá tentando de fato expandir as mídias, né, em mídia no sentido de gêneros no caso, porque tem o LoL normal, tem o LoL de carta, tem o LoL pra mobile, vai ter aquele MMORPG que eles prometeram, agora tem desenho, já tinha as cinematics, então eles estão tentando se expandir, e isso de fato eu acho interessante, porque é interessante uma empresa que ganhou muito dinheiro pra caralho com o jogo investir em outros aspectos pra reaproveitar bem ele para os fãs, porque obviamente muita gente vai gostar de tudo isso e muita gente de fato gostou de Arcane. Só que é meio triste, né? Porque eles investem pra caralho no resto, nos outros gêneros, e esquecem que o jogo deles tão lixo. Mas, enfim. Ainda assim, eu não fui com tantas expectativas, porque eu nunca me importei com o LoL, eu já joguei um pouco, mas eu nunca gostei de verdade de nenhum campeão, até porque eu não vou me importar com a lore daquele campeão se aquilo não é relevante pro jogo. Então, eu só fui assistir a série esperando uma série independente, não considerando que ela é de LoL. Então, eu fui de forma imparcial, não considerando gostar mais ou gostar menos por causa disso. E é complicado explicar o porquê eu não gosto, mas eu acho que o que me fez menos gostar de Arcane foi o hype, infelizmente, porque Arcane, eu já esperava que ia ter um monte de gente que joga LoL amando a série, porque eles mamam tudo que a Riot faz em questão de cinematic, mas muita gente que não gostava de LoL, que não acompanhava o cenário, também gostou de Arcane, foi lá assistir e amou, tá ligado? Então, isso me criou um hype. Eu não consegui evitar, porque, poxa, se até gente que não gosta de LoL que nem eu gostou, é porque tem algo de bom, algo de inovador, algo de diferente do comum. E na verdade tem, de fato. Arcane é uma série que, mesmo comparando com animes, né? Porque animes majoritariamente têm animações melhores do que os desenhos ocidentais. Isso é basicamente um fato, porque é só você comparar, por exemplo, Invincible com qualquer anime da temporada. Ele quase certamente vai ter uma animação pior. Mas no geral, a animação de Arcane, ela é muito diferente. Ela, além de ser muito boa em si, porque ela é muito fluida, ela tem muito movimento que torna o ambiente muito mais vivo. Ela tem muita qualidade técnica em outros sentidos. Ela tem consistência. Os 6 episódios, nenhum deles decaiu em qualidade de animação e produção no geral, porque as músicas também são muito bem produzidas. As músicas, no caso, a principal é Enemy, do Imagine Dragons. Não é minha favorita, obviamente, porque tem muitas melhores que já foram feitas até mesmo pra LoL. Mas ainda assim, uma música que combina com o clima da série quando ela é usada, porque é uma série para você ver e se entreter, é uma série pra você se divertir, ao mesmo tempo que tem certos dramas e uma trama no geral, mas no geral realmente serve como fanservice para a maioria dos fãs de LoL. Então, por isso justamente eu não me apeguei tanto a essas qualidades técnicas, porque na verdade eu nunca considero tanto qualidade técnica como um dos principais fatores para eu gostar de algo. E pelo que eu percebi, o hype dessa série foi majoritariamente por essa qualidade técnica. Sempre que eu vejo alguém falando bem de Arcane, né, me aprofundando nisso, é sempre falando da animação que tá muito boa, da trilha sonora, nossa, essa música é incrível, os movimentos são muito fluidos, não sei o que, até a mesma direção, então, realmente, o que fez sucesso para a série foi a qualidade técnica. Então eu já consegui minha resposta logo no primeiro episódio, e também já consegui uma resposta para relação à direção. Eu não comentei sobre ela, não elogiei, porque eu acho que a direção ela é boa em certos aspectos, no sentido de movimentação, no caso, ela deixa muito bem o ambiente vivo, ela tem uma atenção aos detalhes, aos focos de câmera que foquem bem no que importa pra cena, principalmente em relação a personagens, ela, principalmente nos diálogos, eu acho que ela faz o básico, ela realmente só fica trocando de câmera, mas essa troca de câmera vem junto com uma movimentação muito mais fluida, então a animação grandiosa que tem acaba complementando a direção e acaba deixando ela mais aceitável. Só que eu tenho muitos problemas com a direção em alguns aspectos, principalmente com os momentos que são para serem levados mais a sério, que são os mais importantes para a trama da obra. Até hoje,
eu tenho guardado na mente uma cena que é a do Victor, que ele tá morrendo lá, se fudendo, quase morrendo. E aí a direção, antes, ela corta pra cena do. Ah, eu esqueci o nome dele, cara. Mas é um dos principais também, eu vou tentar deixar o nome na tela, eu realmente não lembro dele. O Jace, tendo sexo, basicamente. Ele fez sexo lá. E aí a cena começa com isso, aí depois corta pro Victor. E aí, quando o Victor começa a morrer, se fuder lá com aquele bagulho, a cena começa a transicionar de forma fluida entre a cena de sexo e a cena de morte dele. E tipo, isso não tem sentido, porque você pode argumentar que isso faz é para mostrar que enquanto o Jay estava lá aproveitando a vida, o Victor estava lá se fudendo, mas isso já foi mostrado anteriormente. Você teve os dois planos separados mostrando essas diferentes situações, basicamente no mesmo local, ao menos no mesmo ambiente quase. Então você não precisava transicionar dessa forma que eles fizeram. Eu vou tentar colocar na tela se for possível. Então é uma cena que tira o peso da cena do Victor, porque você tá vendo o cara se fudendo, mas aí você tá vendo o cara tendo sexo. Tipo, qual o sentimento que aquela cena quer despertar? Eu realmente não entendi. A direção tem muitos momentos de confusão que nem esse. Eu acho que é majoritariamente nos momentos mais importantes. Tem uma outra cena que é entre a Jinx e aquele mano que contratou ela, no caso que pegou ela, que é no meio de uma água. E eu realmente não entendi se aquela cena de fato era na água ou era pra ser um simbolismo. Eu não entendi porque a direção e o roteiro escolheu pra ser a cena na água. Tipo, não tem uma necessidade necessariamente, tá ligado? Eles tentaram fazer um simbolismo ali com ela caindo e se afundando, mas é muito desconexo com o que a gente tava vendo. Então, eu acho que a direção é talvez um dos piores pontos que Arcane tem, porque ao mesmo tempo que ela se complementa com a animação, quando ela tem que se decidir a si mesma, quando ela tem que decidir os momentos sérios, ela falhou majoritariamente. Eu não consigo dar exemplos tão bons. Mas no geral, falando dos pontos positivos, além do que eu já falei de Arcane, eu gostei muito da Jinx e da Vi. A Jinx, no geral, é a protagonista, então a construção dela, obviamente, vai ter mais destaque, e ela de fato tem um destaque. Não é uma super construção de personagem, não é uma personagem super inovadora, mas é o básico, sabe? Você vê ela afundando na loucura, graças à perda que ela teve da separação com a Vi, então você vê essa transição dela pro bem, entre aspas, pro mal, então funciona, sabe? Isso é bem, né, acelerado e também não é tão lento, porque em 6 episódios dá pra fazer isso muito bem, porque os episódios têm 1 hora mais ou menos, então funciona de Arcane. E a Vi, no geral, eu acho que ela não é uma personagem tão interessante individualmente, porque inicialmente ele é um super estereótipo da personagem super durona, mas com o tempo ela de fato vai perder esse estereótipo ao interagir com a Jinx. Então, a relação delas em si é o que eu acho que complementa muito para a personagem, muito para as duas no geral. Eu acho que a relação dela com a Vi, entre a Vi e a Jinx funciona muito bem. Eu acho que ela constrói muito bem para a Jinx, prepara bem o terreno, como foi mostrado, né, da loucura dela, basicamente, mas é o básico. Eu realmente não consigo me aprofundar muito, porque a série não se aprofunda muito, ela faz o básico em cima do desenvolvimento de personagem, ou ao menos do desenvolvimento do personagem, no caso, porque a gente, obviamente, regride muito. Mas eu não gosto de alguns aspectos também em construções de personagem, porque, além do resto, eu realmente não ter tanta coisa interessante individualmente e coletivamente, né, em relação no caso, eu tenho alguns problemas, como, por exemplo, a relação da Kate com a Vi. Eu não sei como vai se desenrolar, porque eu não sabia muito se elas eram um casal ou não, mas ao que eu vi no episódio 5, a interação delas tinha começado muito a ficar mais próxima de um casal, ou de pessoas que se gostavam muito, sendo que elas tinham começado a interagir um episódio sequer, então foi muito acelerado. Eu não gostei de como a série, ao não se aprofundar muito, acelerar também certos aspectos quando não se trata da protagonista. Então eu acho que é uma série que não sabe se aprofundar nos temas que era preciso, e eu acho que é uma série que falha muito em ritmo, em certos aspectos, e também poderia dar focos para outros pontos interessantes. Eu acho que tem muita discussão política envolvida que acaba se girando em torno muito da misticidade, dos conceitos de LoL em si, da magia e tudo mais, que poderia envolver muito mais discussões realmente políticas, né, de ideais políticos. Mas eu entendo que eles também não fizeram isso porque não é uma série política e também não é necessário, mas eu acho que tinha uma ponte para aprofundar mais isso, eles também não o fizeram. Então, eu acho que é uma série que ela tem qualidades técnicas boas, mas ela falha muito em transmitir o que ela quer e também desaproveita muito do potencial geral que poderia ter. Só que isso eu também entendo, obviamente, como eu já falei, e até porque é a primeira série da Riot, então o roteiro em si não é algo deles, porque eles sempre fizeram jogos e cinemáticas aleatórias que não eram necessariamente com o roteiro. Então, é o primeiro enredo que eles criam, majoritariamente, então eu entendo ter saído assim. Mas é uma crítica justamente porque tem muita gente mamando isso, essa série, então eu realmente não entendi porque ela só tem qualidade técnica, basicamente. Ela é basicamente, mesmo que eu não goste de rotular, infelizmente ele é um Kimetsu das animações ocidentais, tanto que ela passou Avatar no MDB e virou a segunda série cartoon mais bem avaliada. Tipo,
você pega Arcane pra comparar com Avatar e não dá, sabe? Todo mundo que assistiu Avatar sabe que não tem como comparar. Eu sei que é um site de notinha aleatório, mas é só pra provar que a popularidade da série acabou extrapolando demais até na minha visão. Então, essa é a minha visão geral sobre Arcane. Ainda assim, eu recomendo assistirem a série porque ela é divertida, sabe? E considerando que LoL geralmente não é algo tão bom, a série, ao menos ser divertida, é um bom ponto, tá ligado? Pra você assistir e consumir. E também você pode assistir de boa, tem 6, 9 episódios, não sei quando vai ser esse vídeo, então tem um pouco episódio e dá pra assistir eles ao menos um por dia que fica tranquilo de acompanhar. Então, no geral, essa é a minha opinião. E é isso. Fui.